A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus seja louvado nesse dia que se chama hoje. A Bíblia fala assim, esse dia que o Senhor fez, regozijemos nele. É hoje, irmãos. Oh, glória, aleluia. Vamos aqui continuar o estudo do livro de Isaías. Hoje o capítulo 36. Irmãos, algo tremendo aqui. O 36 e o 37 vai falar de uma história. E aqui, interessante que fala do rei Ezequias, né? Aleluia! E da fé que esse rei teve. Aqui o profeta Isaías está na história também. Bendito seja Deus. E mais algumas outros personagens aqui que nós vamos aprender aqui para a glória de Deus, né? Aleluia! E conhecer também. E só que os irmãos vão ver também depois, que o 38 e 39 vai falar de uma outra história. E o 39. Você fala assim, por que você está citando os 4 capítulos? Porque vai falar sobre 2 tipos de fé, irmãos. Você fala assim, 2 tipos de fé com a mesma pessoa, mas que tipo de fé é essa? Aí eu quero deixar para você no seu pensamento e você acompanhar com a gente esses 4 vídeos que nós vamos gravar em sequência, né? Aleluia! E você vai ver que às vezes a situação da nossa vida, da sua vida e da vida de muitos estão dessa forma, dessa maneira. E nós vamos aprender, irmãos, aqui para a glória de Deus. E eu creio, irmãos, que o Senhor Jesus está falando muito comigo aqui, vai falar com vocês também. Isso tudo para a glória de Deus, amém? Os irmãos vão lembrar que nos outros capítulos anteriores, Deus usava Isaías para predizer profecias contra as nações. Irmãos, a Síria, ela era uma potência militar que vinha já fazendo, aleluia, diversos povos por prisioneiros, subjugando. Só que Deus já tinha falado em capítulos anteriores que o fim da Síria, o julgamento sobre a Síria, a destruição da Síria ia acontecer. E os irmãos vão lembrar dessa profecia se cumprindo aqui. Nós vamos paralelamente usar 2 Reis capítulo 15 e também 17, a qual fala de nações que a Síria subjugou. Irmãos, era o mesmo rei aqui? Não. Mas, num período, a gente não vai falar uma data que seja de 10, 20 anos, foi havendo, né, reis, antecedendo o outro, e esse domínio veio acontecendo. Mas aqui com esse rei, irmãos, algo tremendo acontece. Aqui. E nós vamos ler isso aqui, versículo por versículo. Isso tudo para a glória de Deus, né? Versículo 1, né? O título fala, Ameaça da Síria. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Judá, irmãos. Não era aqui Samaria, Judá. Então o rei da Síria enviou Rabizaque de Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias como um grande exército. E ele parou junto ao aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então os irmãos falam, aqueduto, irmãos, era onde ali tinha uma mina de água. Aqui, aquela mina de água, irmãos, superior, abastecia toda Judá. E a estratégia de guerra, irmãos, era ir nesses lugares. Os irmãos vão ver lá escrito isso lá em Eclesiastes, né? Onde fala um tempo de jogar pedras e tirar pedras. Então, irmãos, eles usavam como uma estratégia de guerra para tirar ali o suprimento daquela nação, para eles entrar ali e invadir. E deixar aquelas nações ali, irmãos, sob domínio. E um desses estratégias de guerra, irmãos, era ir achar onde tinha um açude, né? Uma mina. Tô falando no linguajar nosso para você entender. De água. Aí o povo, a nação, né? Ia ficar ali passando, meus irmãos, sede. A comida não ia chegar. Ia acabar ali a comida que tinha. Até levar o povo, irmãos, de tanta pressão a se entregar. Então, o povo de Judá começou a passar por isso, irmãos. Aqui. Nós vamos continuar a história aqui. Aleluia. Glória a Deus. Em versículo 13. Então saíram a ter com ele Eliaquim, filho de Elquias, e o mordomo, Sebna, escrivão de Joá, filho de Asaf,
o chanceler. E Rabizaque lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta em quem esperas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras, em que, pois, agora confiais que contra mim te rebelas? 6. Eis que confias no Egito, aquele bordão de cana quebrada, o qual, se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e furará assim o faraó, rei do Egito, para onde todos os que nele confiam. Os irmãos lembram que capítulos anteriores, Deus vem com a palavra dura de repreensão contra o povo dele, porque estavam pedindo auxílio para o Egito, confiando no Egito, confiando no povo do Egito. E o inimigo, irmãos, aqui, trazendo para os dias nossos, o adversário sabe se você confia em Deus ou não confia. E de acordo com a sua fé, ele vai querer criar situações para pôr a gente em enrascada. Irmão, não confiamos no Egito, irmãos. Confiamos no Senhor Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, o Deus Todo-Poderoso, irmãos. Nele nós temos que confiar. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 7. Porém me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos. Porventura, não é este aquele cujos altos Ezequias tirou e disse a Judá, a Jerusalém: perante este altar adorareis? Aleluia. Os irmãos vê que até esses pontos, irmãos, que a Bíblia fala que ainda uma parte do povo tinha de falha, de erro. O inimigo sabia, o inimigo conhece, o inimigo está olhando, irmãos. O inimigo vai trabalhar, vai levar isso como afronta, vai lançar em rosto de coisas que o povo de Deus, nós hoje aqui, irmãos, falhamos, erramos, falamos, fizemos para querer minar a nossa fé. O povo tinha, irmãos, ainda adorações a poste ídolos. Ezequias foi tirando, outros reis tiraram tudo e voltaram. E o inimigo sabia disso, irmãos, e queria lançar em rosto para tirar a confiança do povo em Deus. Irmão, fiquemos no Senhor, irmãos, na palavra do Senhor. Pedimos ao Santo Espírito de Deus a ajuda, o auxílio para cumprirmos a palavra do Senhor, irmãos. Não deixemos brecha, porta aberta para o inimigo vir querer jogar na nossa cara. Aqui, irmãos, o inimigo estava jogando isso na cara do povo, irmãos, mandando recado. Irmão, uma prova da fé, uma prova da confiança, uma prova se criam mesmo em Deus, irmãos, estavam zombando do Senhor e da fé que eles tinham no Senhor, irmãos. Isso é sério. Versículo 8. Ora, pois, empenha-se com o meu Senhor, o rei da Síria, dar-te-ei 2.000 cavalos, e se puderes dar cavalos para eles. Como, pois, poderás repelir a um só príncipe dos menores servos do meu Senhor, quando confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros que eles tinham dado para o Egito, que eles tinham feito aliança com o Egito, irmãos. Isso está em capítulos anteriores. Versículo 10. Agora, pois, subi eu sem o Senhor contra esta terra para destruí-la. O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, Sebna, Joá, Rabizaque: pedimos-te que fales aos teus servos em siriaco, porque bem o entendemos. Não nos falem em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre o muro. 12. Rabizaque, porém, disse: porventura mandou o meu senhor ao teu senhor a ti para dizer estas palavras, e não antes aos homens que estão assentados sobre o muro, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina. Irmão, a afronta, a mensagem era de morte, era de dureza,
era o que eles iam entrar e destruir. Irmãos, estava mexendo com o povo, mexendo com os auxiliares do rei. Irmão, o adversário quando vem contra nós, irmão, mesmo ele já sabendo que o nosso Deus é maior sobre todas as coisas, que o nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus pode, se confiarmos nele e perseverarmos nesta fé, na certeza da vitória, mudar o nosso quadro. O adversário vem não para fazer, irmãos, amizade não, ele vem para querer tirar o nosso foco de Cristo, tirar o nosso foco da fé, para nos colocar abaixo de zero, irmãos, para nos amedrontar. A Bíblia diz que ele ruge como leão, mas não é leão, procurando a quem possa tragar, irmão. O inimigo vem com tudo, irmão. Não economiza. Mas, irmão, a fé é a certeza daquilo que eu não vejo, mas a certeza daquilo que eu não vejo, mas a prova, né, irmãos? Ah, irmão, eu não estou vendo, mas a certeza daquilo que eu espero, irmão. Isso é fé. Oh, aleluia! Irmão, é crer sem estar vendo. É agradecer sem eu ver ainda o milagre. É permanecer com os firmes e constantes, sempre abundante, irmão. Sabendo que Deus vai realizar, Deus vai fazer. É ler a palavra e alimentar a minha fé. Não ouvir o que o adversário fala. Não ouvir o que o inimigo fala. A Bíblia diz que o meu justo viverá da fé. Se ele se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quem é da fé não recua. Quem é da fé não desiste. Quem é da fé não para no meio do caminho. Quem é da fé, irmão, às vezes falta força, mas permanece porque ele sabe que Deus é a sua fortaleza. Irmão, o povo de Israel aqui, o povo de Judá estava sendo colocado a fé em prova. Irmão, e não era com o inimigo, humanamente falando, bem equipado, poderoso, que vinha destruindo várias nações, irmãos. Irmão, prova da fé. Oh, Jesus. Versículo aqui agora. Aleluia. 13. Rabizaque, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico. Ó, a afronta era tão grande que ele falou em judaico para todo o povo ouvir. E disse: ouvi as palavras do grande rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. 15. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor esta cidade. Não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não será entregue nas mãos do rei da Síria. 16. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: aliviai-vos comigo e sai a mim. Então, coma cada um da sua vide, da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna. 17. Até que eu venha, eu vos leve para uma terra como a vossa terra de trigo e de vinho, terra de pão e vinhas. 18. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura, os deuses das nações livraram cada um da sua terra da mão do rei da Síria. Irmão, a afronta era pesada, irmão. O inimigo sabe, irmão, se você confia, se você está exercendo a fé. Por quê? Ele sabe o que está aqui dentro, não, mas ele está vendo as suas ações. Jesus falou que a árvore vai ser conhecida pelos frutos. Se você congrega, se você ora, o que sai da sua boca é bênção ou é maldição? Você lê a palavra ou você deixa a Bíblia encostada lá juntando pó? Você exerce uma fé, irmãos, que agrada a Deus, ou você não exerce? O inimigo está olhando, irmãos, mesmo não podendo chegar perto de você. Aleluia! Mas ele lança a seta de dúvida, ele lança a mensagem contrária. Irmão, se você aceita, nós aceitamos a mensagem de dúvida, contrária, de descrença, de incredulidade, e a gente age sobre ela, o inimigo está batendo palma, irmão. Mas o adversário está vendo quando você repreende ele em nome de Jesus, você lê, você ora, você congrega, você vai estar próximo de pessoas que têm fé, que oram com você, que determinam com você, que buscam a Deus com você, que te auxiliam, te ajudam na fé. Você vai estar vendo, o adversário está vendo se você exerce uma fé, irmãos, que agrada a Deus e desagrada a Ele. Irmão, e sabe, às vezes quando a gente falha em algum ponto, Ele vai querer nos provar naquele ponto. Irmão,
Deus é o nosso soberano, ajudador, curador, restaurador, que pode mudar, pode transformar, pode curar, mas nós temos que estar dependentes inteiramente dele, irmão. O inimigo vai sempre querer lançar o passado para querer jogar algo que nós fazíamos, éramos fracos, podemos ser até hoje se nós não buscarmos o Senhor, irmãos. Não vencemos a carne. E o inimigo vai jogar, vai querer nos tentar naquilo, irmão, e vai dizer que a sua fé não vale nada. Que a sua confiança em Deus não vale nada. Assim ele estava fazendo com o povo, dizendo que a fé de Ezequias para falar que Deus ia livrar não era nada. Assim o adversário faz, irmãos. Continuando aqui, ó. 20. Quais dentre todos os deuses deste país livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrará Jerusalém das minhas mãos? 21. Eles, porém, se calaram e não lhes responderam palavra alguma, porque havia mandado do rei, dizendo, não lhes responda. Ô, irmão, quem é da fé, irmão, aguarda em Deus. Quem é da fé, fica em silêncio. Quem é da fé, irmão, tem certeza que o Deus Todo-Poderoso vai trabalhar e pleitear a sua causa. Não precisa brigar, não precisa falar, não precisa discutir, não precisa, irmão, responder o mal com o mal, mas sim com o bem. Aleluia! Versículo 22. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna e o escrivão Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias, contaram, com as vestes rasgadas, ele fizeram saber as palavras de Rabizaque. Irmão, os irmãos veem que no capítulo 36, nós vamos continuar esse assunto no 37. A fé deles, que fala lá em Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que eu não estou vendo, irmãos. Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que Deus vai fazer. Estava sendo provada. Irmãos, e a atitude de fé deles ali estava sendo provada. Até aqui, irmãos, quando o rei manda eles ficarem quietos, o rei estava firmado na fé. Mesmo parecendo que a adversidade, tudo era contrário. Irmãos, assim tem que ser a nossa vida. Tá tudo contrário. Já faz meses, anos que você está lutando aí pela fé. Humanamente falando, você não está vendo nada, mas fica na fé, na certeza. Deus poderoso faz. O 37 nós vamos continuar no próximo vídeo, irmãos. Vamos falar desse mesmo assunto, sobre fé. Confiar. Ir de encontro com o problema, irmão. E falar, Deus é o meu socorro, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu refúgio. Ah, irmão, às vezes mesmo em lágrimas. Porque quando eles se rasgavam as vestes, irmãos, em ato de humilhação, de confiar em Deus, de orar, de clamor, irmãos, em lágrimas eles buscavam ao Deus Todo-Poderoso, e o Deus Todo-Poderoso agia pela vida deles. Irmãos, capítulo 36 de Isaías encerrado, que o Senhor te abençoe e te guarde. Você aí nos ajude a fazer essa obra, irmãos, evangelizando. Como? Pegando esse link, envia para suas redes sociais, para o seu status, do seu zap. Irmãos, vamos levar essa palavra. Quantos estão desanimados, parados? Irmãos, precisam ouvir a palavra do Senhor. Irmão, nós somos a atalaia de Deus, junto com vocês aí, para levar essa palavra, levar essa mensagem poderosa de fé, de ânimo da parte de Deus para as vidas, amém? Deixa aí o joinha, irmãos, nos ajude aí. A paz do Senhor Jesus.